Minha irmã, meu irmão, eis que nos encontramos mais uma vez para escutarmos juntos a palavra de Deus e meditá-la. Como homens e mulheres discípulos de Jesus Cristo, nosso alimento é a palavra. Vivemos da palavra que nos ilumina, aquece nosso coração e inspira nosso agir. Por isso, à palavra dedicamos tempo e atenção, escuta e meditação. Prepare-se agora para ouvir o texto sagrado de hoje. Fique atento à palavra que será proclamada, mas antes, suplique comigo. Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, vós vos revelastes Deus da palavra, quisestes dialogar com a humanidade, de modo especial por Jesus, o Verbo encarnado. Queremos escutar, acolher e meditar vossa palavra. Derramai em nós o espírito de amor. Concedei-nos um coração que escuta, pondera, discerne e escolhe em conformidade com vossa santa vontade. Enchei-nos do ardor missionário para dar testemunho da luz, a verdadeira luz, Jesus Cristo, luz do mundo. Fazei de nós servidores do vosso reino e operários da fraternidade. E deixai a Senhora Auxiliadora nos acompanhar nos caminhos desta história, inspirando-nos o cuidado pela vida e a promoção da paz. Assim seja. Amém. Irmãos, o pecado entrou no mundo por um só homem. Através do pecado entrou a morte. E a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. A transgressão de um só levou a multidão humana à morte, mas foi de modo bem mais superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos. Por um só homem, pela falta de um só homem, a morte começou a reinar. Muito mais reinarão na vida pela mediação de um só, Jesus Cristo, os que recebem o dom gratuito e superabundante da justiça. Como a falta de um só acarretou condenação para todos os homens, assim o ato de justiça de um só trouxe para todos os homens a justificação que dá a vida. Com efeito, como pela desobediência de um só homem, a humanidade toda foi estabelecida numa situação de pecado, assim também, pela obediência de um só, toda a humanidade passará para uma situação de justiça. Porém, onde se multiplicou o pecado, aí superabundou a graça. Enfim, como o pecado tem reinado pela morte, que a graça reine pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo, Senhor nosso. Minha prezada irmã, meu prezado irmão, escutamos hoje alguns versículos do capítulo 5 da Carta aos Romanos. O texto de Romanos 5 é central na teologia paulina da justificação, pois contrapõe duas figuras paradigmáticas, Adão e Cristo. Por meio de Adão, entrou o pecado no mundo, trazendo a morte como sua consequência universal. A humanidade inteira se vê envolvida nessa condição de fragilidade e ruptura diante de Deus. Contudo, Paulo não se limita a ressaltar o alcance da queda. Ele destaca, sobretudo, a superabundância da graça que vem em Cristo. Se a transgressão de um só trouxe condenação para todos, muito mais o ato de justiça de Cristo trouxe justificação e vida para todos.
a lógica paulina é marcada pelo quanto mais. O poder do pecado é real, mas o poder da graça é incomparavelmente maior. Pela obediência de um só, Cristo, toda a humanidade é reconduzida à comunhão com Deus e à possibilidade de viver na justiça. Essa obediência até a morte de cruz constitui a vitória sobre a desobediência original. Assim, onde abundou o pecado, superabundou a graça. O amor de Deus não se limita a reparar a queda, mas a transformar a condição humana, oferecendo uma vida nova que culmina na vida eterna em Cristo. Este texto é de grande atualidade porque nos convida a reconhecer, sem negar, a realidade do pecado e da morte em nossa história, seja em nossas fraquezas pessoais, seja nas estruturas de injustiça que marcam a sociedade. Porém, Paulo nos recorda que o olhar cristão não pode permanecer fixo no peso do mal. A fé nos faz perceber que a graça de Cristo é mais forte, mais abundante e mais transformadora. Em tempos marcados por violência, polarizações, degradação ecológica e crises de sentido, muitos se sentem dominados pela sensação de impotência. O anúncio de Paulo reacende a esperança. A graça superabunda. A vida cristã é chamada a ser testemunho dessa vitória, não com triunfalismo, mas com confiança humilde no poder de Deus que age na fraqueza humana. Na pastoral, esse texto nos interpela a formar comunidades que não se deixem paralisar pelo pessimismo, mas que vivam como sinais da nova humanidade em Cristo. A missão evangelizadora precisa proclamar de modo convincente que a graça não é teoria abstrata, mas força concreta que liberta do egoísmo, cura feridas, restaura relações e abre caminhos de reconciliação e de paz. Assim, ao rezarmos e meditarmos essa passagem, somos convidados a professar com alegria: em Cristo a vida vence a morte, a graça vence o pecado e a justiça de Deus nos abre a esperança de uma vida plena, já agora e em plenitude na eternidade. Oremos. Ó Divino Pai Eterno, tendo ouvido e meditado a palavra sagrada, concedei-nos dar testemunho da luz do vosso amado Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele que vive e reina convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Venha sobre você, minha irmã, sobre você, meu irmão, sobre sua família e sobre sua comunidade. A bênção de Deus, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.